Fala galera, mais um vídeo aqui no canal da Lili TV. Já é inscrito no nosso canal? Não? Então ativa o sininho, faça a sua inscrição e receba as notificações. Galera, carnaval chegou, estamos unidos no bloco da Lili, o canal da Lili já está nas ruas, não, nas ruas não, gente, já está em casa. E para você, como eu, que não vai pular carnaval, não vai sair atrás de nenhum trio elétrico, não vai correr atrás aí de nenhum bloco, não vai se fantasiar, mas vai ficar em casa, temos novidade! Vamos saber o que fazer nesses feriados de carnaval? Aguenta aí que eu já vou falar já já. Mas antes, quero agradecer você que acompanha o canal da Lili e tem compartilhado as nossas lives, os nossos vídeos e participou e elogiou um dos nossos últimos vídeos, que foi sobre atendimento ao público. Se você perdeu, procura aqui, gente, atendimento ao público, atendimento comercial, alguma coisa assim, que eu não me lembro muito bem o nome, mas procura aqui na lista sobre atendimento, né? Como que as pessoas gostam de ser atendidas, quais são os principais problemas enfrentados quando o assunto é atendimento em diversas áreas, seja presencial ou online, né? Mas vamos lá, o que fazer neste feriado de carnaval? Né? Há quem goste de carnaval e quem não gosta de carnaval, sem criticar quem gosta ou quem não gosta, porque cada um curte ou deixa de curtir aquilo que quer, né, gente? Vamos falar sério, né? Ficar metendo o bedelho nas decisões alheias não é nada legal. Então, ficar postando lá nas redes sociais, eu não gosto de carnaval, né, esse período deveria fazer outra coisa. Enfim, vamos fazer outra coisa. Se você vai estar em folga de trabalho, você vai estar em casa, dá para fazer outras coisas? Dá para montar antecipadamente um roteiro turístico, você que curte viajar, arrumar as malas e ir para um hotel fazenda, por exemplo, né? Ir para uma estância hidromineral, uma estância turística hidromineral. Na minha região metropolitana de Piracicaba, de onde eu falo, temos Águas de São Pedro, temos São Pedro, um pouquinho mais longe temos Águas de Lindóia. Enfim, gente, dá para viajar, para fazer muita coisa, dá para curtir passeios turísticos pelo local onde você mora. Aqui em Piracicaba nós temos a Rua do Porto, nós temos muitas atrações, o Casarão do Turismo, como eu já mostrei em outro vídeo, depois vou deixar aqui para vocês acessarem, clique aí no Casarão do Turismo, para vocês verem como que é o Casarão do Turismo, a Rua do Porto. Temos o Engenho Central, temos diversos pontos turísticos. Enfim, programação não falta. Entrem nos sites das prefeituras de onde vocês moram, que geralmente tem lá informações turísticas das cidades. Mas a minha dica não é sobre turismo, nem gastronômica. A minha dica é para você que não bolou o seu roteiro turístico, você que não fez a sua programação de viagem, porque faltou din-din, ou porque faltou tempo, planejamento, enfim, né? Seja qual for o motivo, eu selecionei algumas dicas de o quê? De filmes. Sim, vocês querem saber quais são os filmes que eu separei para vocês assistirem neste feriado de carnaval? Gente, em casa, quer coisa melhor? Tá lá no sofá, largadão, né? Não tem que acordar cedo para ir para trabalhar, liga a TV, né? Coloca na internet e tem filmes bacanas para assistir, gente. Antigamente, vou contar uma curiosidade, já eu falo quais são os filmes, mas vou contar uma curiosidade para quem não é desse tempo, para a galerinha que não é desse tempo, meu povo. Era muito mais difícil até programar para assistir filme. Primeiro você tinha que ter, se você quisesse ir além dos filmes da TV, você teria que ter um videocassete na sua casa. Videocassete, Jurássico, né? Videocassete, gente, no mínimo, né? Isso há muitas décadas atrás, né? Enfim, pulemos essa parte das décadas. Você tinha lá o seu videocassete na sua casa
você teria que ir a uma videolocadora? Sim, gente, não tinham as plataformas, né, de streams para você baixar vídeos, assistir vídeos, não tinha nada disso, né? Eu tô falando da era jurássica. Não tinham essas coisas. E aí a gente tinha que ir para a locadora de vídeos. Você ia para a locadora, ficava procurando nas estantes, dividido tudo por estilos de filme, né? Drama, comédia, suspense, terror, enfim. Você procurava ali o filme que você queria assistir, você pegava, ia com uma cestinha, né? Fim de semana, nossa, gente, eu fazia isso. Pegava uma cestinha, entrava lá na videolocadora, pegava uma cestinha e ia pondo os filmes ali na cestinha, uns 4 filmes, às vezes, acho que eu cheguei a pegar até uns 5. Aí você pegava os filmes e tinha um prazo para devolver. Obviamente que prazos em véspera de feriado era um pouquinho maior, mas você tinha um prazo para devolver esses filmes, né? E se você não devolvesse na data, deixa eu só me arrumar aqui, gente, opa. Se você não devolvesse os filmes na data, aí você pagava uma taxa lá de multa, entendeu? E os reincidentes, eu acho que perdiam até o direito de locar por um tempo, alguma coisa assim. Mas o mundo evoluiu, gente, né? Evoluiu. Agora a gente assiste filme pelo celular, né? Enfim, a gente escolhe o que a gente quer assistir sem muito problema, né? Sem muita burocracia. Olha, se eu fico pra cá, a logo fica mais clara. Eu vou ficar aqui, gente, ó. Aqui, aí ela fica mais escurinha, né? Enfim, vou contrapor o ponto aqui da luz da logomar. E aí a gente pegava esses filmes na locadora, mas agora não precisa de uma locadora. Já que não precisa de uma locadora, eu separei algumas dicas para vocês. A primeira é uma série, né? Um seriado aí que o pessoal que gosta da parte mais espiritual tá curtindo bastante. Aliás, se você não pula carnaval, se você não vai para nenhum retiro espiritual, como eu, também não vou para retiro espiritual, não vou para nenhum acampamento, porque eu já passei da fase da idade de acampar, gente. Eu não curto muito, não. Eu curto mais ficar num hotel, tal, enfim, né? Mas os jovens vão acampar. Vamos lá, vamos às dicas, então? Quais seriam esses filmes? A primeira dica é a série The Chosen, Os Escolhidos, que está fazendo maior sucesso entre as pessoas que querem saber mais de Jesus, que buscam mais da espiritualidade. Netflix. Essas dicas que eu vou passar para vocês, gente, tem na Netflix. Talvez vocês encontrem em alguma outra plataforma também, mas Netflix é certeza que vocês vão encontrar. E aí eu separei The Chosen, A Sociedade da Neve, é a segunda dica, que é um filme. The Chosen, como eu falei, é uma série. Arremessando Alto é a terceira dica. Vamos para a quarta dica, Marley e Eu, Eterno Marley e Eu. E a última dica, Amor Sem Fim. Agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre esses filmes, né? O que esses filmes trazem aí de interessante. Bom, vamos lá. Primeiro, The Chosen, que é um seriado, né? Esse seriado de The Chosen, que as pessoas têm curtido bastante, gente. O pessoal que busca aí maior compreensão sobre a Bíblia, maior compreensão sobre o período aí que Jesus viveu aqui entre nós. Enfim, o The Chosen é uma dica legal. The Chosen, Os Escolhidos, tem 3 temporadas. São 3 temporadas sobre os ensinamentos e os milagres que Jesus fez enquanto ele viveu aqui nesta terra. Foi lançado em 2019 e mostra os seguidores de Jesus, os discípulos, né, de Jesus Cristo. E ele é um filme cativante, um seriado cativante, justamente por mostrar Jesus num contexto mais humano, embora tenha toda o lance dos milagres que ele realizava, mas é um seriado que mostra o lado mais humano, né, o mais carne e osso de Jesus dentro desse contexto de milagres, mas mostrando ali a parte que Jesus era de carne e osso. Até tem uma passagem no The Chosen, não lembro qual capítulo foi que eu assisti, se foi no 2º ou no 3º, sobre a aproximação das crianças a Jesus.
Então as crianças primeiro ficaram curiosas de ver Jesus acampando, e aí elas começam a observar através de uma menina, né? Uma menina começou a observar Jesus no acampamento ali sozinho, e aí ela volta para conversar com ele no outro dia, e ela vê que ele não era um homem mau, né? Um homem que ela precisasse fugir, e ele conversa muito com ela também, e ela traz os amigos dela, outras crianças, num outro dia para conversar com ele. Então essa é uma parte que mostra, né, o Jesus ali humano, e tem outras partes que mostram ele fazendo milagres, ele curando pessoas, restaurando vidas, mas sempre num contexto ligado a cada personagem de uma forma muito simples, gente. É muito interessante esse filme pela peculiaridade que ele mostra Jesus Cristo. Então, esse seriado, não é filme não, é seriado na Netflix, que são 3 temporadas, vale muito a pena. Então, essa é a nossa dica número 1, a dica da Lili aqui, número 1. E se inscreva, gente, se inscreva aqui, ativa o sininho, hein? Não esquece não, né? Ó, e para você que vai continuar nos dias seguintes em casa, numa boa, relax, não vai atrás do trio elétrico, não foi para acampamento espiritual, mas está a fim de assistir algo legal. Além do The Chosen, para quem gosta também de algo assim inspirado em fatos reais e em uma coisa assim mais eletrizante, né, no sentido de pá, que prende a tua atenção, A Sociedade da Neve é uma ótima dica de filme, também na Netflix, né? É um filme que fala sobre um acidente aéreo que aconteceu no início da década de 70, precisamente em 1972, um avião que caiu nos Andes, né? E esse filme ele foi indicado ao Globo de Ouro, é muito emocionante e é baseado em fatos reais. Tem partes no filme A Sociedade da Neve que não está muito ligada à realidade, está um pouquinho, vamos dizer assim, inspirada, mas foge um pouco da realidade. Ele é inspirado, sim, na tragédia dos Andes, né, que aconteceu há 51 anos, né, quando caiu esse avião que levava 45 passageiros, entre jogadores, familiares, amigos ali de jogadores. Esse avião caiu lá nos Andes, né, uma região extremamente fria, e foram 29 sobreviventes. E o filme da Netflix, ele reconta essa história desses passageiros que sobreviveram e mostra as condições extremas que um ser humano consegue sobreviver. Tem a parte aí do canibalismo, né, que os sobreviventes tiveram que comer partes dos corpos daqueles que morreram na queda do avião para que eles conseguissem viver, gente. Foi algo assim muito dramático, algo muito terrível. O filme mostra essa parte do drama, né, do conflito aí dos passageiros sobreviventes que tinham que comer partes de corpos humanos para poderem sobreviver, mas tem uma parte aí que ele não mostra muito, que é sobre como que foi lidado com esses sobreviventes quando eles são resgatados. Na época teve muito sensacionalismo por parte da imprensa, era época de jogo, né, de Copa, enfim, e teve muito sensacionalismo, e os sobreviventes, eles tiveram apoio da Igreja Católica logo que eles foram resgatados, porque havia um conflito muito grande nessa parte da religiosidade, né, que muitos ali eram católicos, e muitos estão vivos, né, até hoje, enfim, e de terem que comer, né, partes humanas para poderem sobreviver, né, dos que já estavam mortos, né, na queda do avião. Mas vale a pena, gente, é um filme eletrizante, né, como eu falei, para quem gosta de algo mais dramático, né? Esse é um drama. Então, The Chosen, primeira dica. Segunda dica, A Sociedade da Neve. E vamos para a terceira dica de filme, que é Arremessando Alto. Arremessando Alto, estrelado por ninguém mais, ninguém menos do que Adam Sandler, né? Fantástico Adam Sandler,
Todos os filmes dele eu assisto, gente, eu gosto demais. E ele assina a coprodução com outros produtores aí desse filme, né? É um filme que é uma declaração para os amantes do basquete. Então, se você curte basquete, se você curte esporte, gente, vale muito a pena assistir Arremessando Alto, que tem, inclusive, no filme, estrelas do NBA, né? Que é o maior maior time aí de basquete dos Estados Unidos. E a história é de um caça-talentos que passa aí por um momento difícil na vida, né? Esse caça-talentos é o Stanley Baring, interpretado por Adam Sandler, e ele está numa fase difícil na vida dele, e até que ele é demitido, e quando ele é demitido, ele encontra como olheiro, por acaso ele encontra um jogador amador de basquete, o espanhol Bucruz, acho que é essa a pronúncia, Bucruz, e ele tem a missão de preparar esse jogador amador espanhol para se tornar uma estrela do NBA. Imaginem, gente, é uma história fantástica de superação, é uma ótima história de superação. Eu amo histórias de superação, então essa dica. Aliás, esse aqui eu não assisti, eu vou assistir depois, eu comento aqui. Se vocês quiserem comentar, gente, comenta dos filmes que eu tô indicando para vocês, qual que você assistiu e o que você achou. Então, ó, já são 3 dicas. A primeira, The Chosen, que é o seriado Netflix, né, sobre a vida de Jesus, de uma forma muito humana, né? O Cristo que faz milagres, mas o Jesus ali muito humano, próximo de cada personagem. Primeira dica. Segunda dica, Sociedade da Neve, que é um drama que fala sobre a história dos passageiros sobreviventes do voo que caiu em 1972 nos Andes, né? Inspirado na história real desses sobreviventes. Também vale muito a pena para quem curte drama. Terceira dica, Arremessando Alto, história de superação com o fantástico Adam Sandler, né, no personagem principal de olheiro, treinador de jogadores de basquete, que acha aí um talento para o NBA. Então você que curte esporte, você também que curte história de superação, essa é a terceira dica. Vamos para a nossa quarta dica de filme. Sim, temos uma quarta dica de filme. Peraí que eu estou meio perdida aqui nos meus papéis. Quarta dica de filme é o eterno Marley e Eu. Quem nunca assistiu, gente? Sabe aqueles filmes que você quer assistir de novo? E que você assiste de novo? 1, 2, 3, 4. Eu assisti Marley e Eu várias vezes. É um filme de 2008 que vale muito a pena. Ele conta a história de um casal recém-casado, aliás, um casal de jornalistas que trabalhavam em jornais concorrentes, e eles se casam, e aí o personagem principal, né, que é o John, ele tinha dúvidas em ser pai, não ser pai, ele acata o conselho do amigo dele, que fala, por que você não pega um cachorro? E ele pega o adorável Marley. Marley ainda filhotinho, com apenas 5 quilos, né? E não podia imaginar, Marley não podia, né? O John podia imaginar, muito menos a Jennifer, que é a esposa do John, desse casal de jornalistas, eles não podiam imaginar que o Marley ia pular rapidamente aí dos 4, 5 quilos para 45 quilos, e ele se torna o terror da casa. É um filme que vale muito a pena para assistir com toda a família, rever várias vezes, que é uma história fantástica, uma história muito boa. O quarto filme é uma comédia para você realmente extravasar, para você deixar embora todo o cansaço, toda a preocupação. É uma comédia com Leandro Hassum, outro cara fantástico que eu gosto muito, que eu assisto quase todos os filmes, e Juliana Paz. Nessa comédia romântica, né, Amor Sem Medida é o nome do filme, uma advogada vivida por Juliana Paz, muito simpática, muito bonita, ela se apaixona pelo cardiologista extremamente simpático, que é o Ricardo, vivido pelo Leandro Hassum.
Só que tem uma questão, a Juliana tem a altura de uma pessoa, uma altura, ela é alta e ela se apaixona pelo Ricardo, que é uma pessoa de estatura pequena. E aí eles começam a lidar com os olhares de preconceito das outras pessoas e também a viver o próprio preconceito deles, né? Será que vale a pena mesmo viver essa história de amor? Não vale, né? Você tem estatura alta, eu tenho estatura baixa, né? No caso do personagem, e aí eles vivem esse conflito, principalmente com o preconceito aí das pessoas em relação a casais que são diferentes. É uma comédia, mas uma comédia assim com um toque de lição que vale muito a pena. E essa comédia, ela é de 2021. Então eu trouxe aí para vocês, né, uma variedade de filmes que dá para você escolher. Se você gosta de comédia, se você gosta de drama, se você gosta de seriados, tem de tudo, gente. Só não vale falar, eu não curto carnaval, não tem nada para fazer. Tem sim. Curtam os filmes que eu indiquei e depois comentem aqui, voltem aqui, comenta qual filme você assistiu. Assistiu algum capítulo do seriado The Chosen? Curtiu The Chosen? Assistiu a comédia que eu indiquei, né? Amor Sem Medida, que é muito legal também. Comenta aí, o que você achou do casal? Vale a pena investir num relacionamento com tantas diferenças? É uma comédia, mas é uma reflexão. Você assistiu Marley e Eu pela 20ª vez e se emocionou? Ou você assistiu, vamos ver, Arremessando Alto porque você curte basquetebol? Comenta aqui e diga o que você achou desse filme. E se você assistiu A Sociedade da Neve, um drama que foi algo vivido por pessoas lá na década de 70. Bom, essas foram as minhas dicas para você que vai pular o carnaval no bloquinho Unidos da Lili. O bloquinho que não vai sair à rua, mas que vai ficar em casa curtindo um bom filme. Ó, gente, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, compartilhar e deixa aqui o seu recado.